Amém, irmãos? Graça e paz aos irmãos. Bom dia ao que eu não cumprimentei ainda. Eu espero que os irmãos tenham passado uma excelente semana, né? Como o pastor estava orando e alguns trabalhos foram feitos e ficou muito bonita a decoração aqui na igreja, né? E que nós possamos manter, né? Até o dia de Natal, né? Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração em agradecimento. Eu acho também que parece que a irmã Sônia teve um pequeno procedimento cirúrgico, mas nada grave, mas ela está bem. Vamos colocar ela em oração também. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma semana, Senhor, que Tu nos deste, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por todas as Tuas bênçãos, ó Pai, que Tu tem derramado, Senhor, sobre os Teus servos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que se dispôs, ó Pai, a trabalhar na Tua casa, Senhor, para, Senhor, enfeitar, Senhor, a Tua casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Continua colocando, Senhor, o Teu amor, Senhor, no coração deles, Senhor Deus. Ó Senhor, continua, Senhor, com cada um, Senhor, tudo aquilo que for fazer, Senhor. Possa ser conosco, ó Pai, nesse dia, para receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Ó Senhor, que você possa também ser, Senhor, para aquelas pessoas, ó Pai, que estão em casa, ó Pai, que só possa, Senhor, ser com cada um deles, ser com a irmã Sônia, Senhor Deus, dar uma breve recuperação, Senhor. Te peço também, Senhor, pelo Daniel, Senhor, pela minha esposa, Senhor. Te peço, Senhor, pela filha da minha esposa, ó Pai, que você possa, Senhor, também dar uma recuperação, Senhor, uma cura, Senhor, pelo que ela tem, Senhor Deus. Você possa estar na direção de tudo, ó Pai. Você possa estar na direção de nossas vidas, ó Pai. Toma a direção desse culto, Senhor. Ser conosco, ó Pai. Fala através da Tua palavra, Senhor. Sei com o Teu servo, Senhor. Abençoa a escola dominical. Abençoa tudo aquilo, Pai, que for feito aqui nesse dia, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O texto de hoje, que eu acho que é a primeira pregação dessa série, né? Se encontra em Gênesis, capítulo 3. Eu vou estar lendo do 14 ao 16. Gênesis, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Que diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Entre este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Amém? Vamos continuar com louvor. Hoje nós vamos estar com a irmã Sandra, né? E o Pedro. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém.
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Santo, Santo,
Amém. Perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, é com alegria que estamos na casa do Senhor, temos um sistema de som todo novo, graças a Deus, uma oferta de uma família da igreja, e nós damos graças a Deus por isso. Realmente ficou muito diferente e esperamos que nos possa ajudar. Acho que falta ainda instalar né, que vai ter um da lapela, né, que vai ser um kit mãos livres. Mas isso ainda está a ser preparado. Não? Muito obrigado, irmãos, que colaboraram com isso. A honra seja dada ao Senhor. Damos graças a Deus. Também esta semana, os irmãos realmente que fizeram aqui a decoração, ficou tudo muito bonito aqui e no Fellowship Hall. E nos alegramos, aliás, na casa toda, né? No campus inteiro. E foi muito bom. Graças a Deus, foi bom ver os irmãos trabalhando, colaborando e se esforçando na obra do Senhor. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, porque inicia assim o mês de Natal, é com alegria que inicia o mês de Natal, depois de um mês muito bom de Thanksgiving que nós tivemos na nossa igreja. Eu penso que tivemos crescimento espiritual, fortalecimento dos irmãos em Cristo. Eu penso que tivemos uma celebração de Thanksgiving também muito bonita a semana passada. Tivemos um culto bonito, ouvimos uma palavra muito boa pelo nosso presbítero a semana passada, por certo fomos enriquecidos, espero que os irmãos já tenham colocado em prática e não tenham reclamado e tenham louvado, não é? Isso que a gente aprendeu. Amém? Os hinos que nós cantamos hoje também são muito especiais. Eu não sei se os irmãos conhecem a história que está por trás do primeiro hino que nós cantamos, Deus é Deus. É um testemunho bonito, está online. Aconselho os irmãos a ver. Um rapaz muito simples, que, de uma família simples, e que em momentos de dificuldades a mãe lhe dizia que Deus é Deus. Quando faltava coisa, ele dizia Deus é Deus, Deus é Deus, Deus cuida, Deus faz, confia no Senhor. E ela sempre se manteve firme, e a sua mãe também, e anos mais tarde ele compôs essa música, que é muito simples também, e fala muito ao nosso coração. Amém? Eu lembro da primeira vez que ouvi essa música, fiquei verdadeiramente maravilhado, muito bonito. E também a segunda música, né? Santo, Santo, Santo. Amém? Que nós possamos lembrar a santidade de Deus e possamos ter a consciência de quem nós somos. Amém? Amém. Muito bem. Meus amados irmãos, para hoje nós vamos começar então e vamos estudar durante 3 semanas o Natal no Antigo Testamento. Normalmente nós pegamos no Natal e nós lembramos, e é bonito nós pensarmos no Novo Testamento a história de Jesus, José, Maria, João Batista, etc., Isabel, os anjos. O ano passado, não sei se os irmãos recordam, nós estivemos a estudar os anjos no Natal, não sei se os irmãos lembram, nós fomos até segunda semana de janeiro, se não estou em erro, a estudar os anjos no Natal. E este ano nós estamos estudando o Natal no Antigo Testamento, iniciando hoje. Nós vamos ter 3 mensagens sobre isso. Os irmãos viram, por certo, no Messenger. E isso os irmãos, sei que os irmãos já leram. Nós começamos na sexta-feira com os 24 dias de Natal no Evangelho de João. Nunca tínhamos feito o Evangelho de João, então o irmão não, às vezes parece igual, mas não é repetido. Nunca tínhamos feito o Evangelho de João, estamos estudando o Evangelho de João. Se você perdeu, hoje é dia 3, leia 1, 2 e 3, o devocional e o texto bíblico referente. A intenção é que no Natal você tenha lido todo o Evangelho de João e possa celebrar aquele que é a razão do Natal. Amém? Que é o centro do Natal, Jesus Cristo. Possamos celebrar com mais alegria. Amém? Na segunda-feira passada, terça e quarta, vocês receberam 3 textos que era precisamente sobre aquele que foi imolado antes da fundação do mundo. E esses 3 textos são referentes à mensagem de hoje. Dado que nós tínhamos, eu me preparando para a mensagem de hoje, eu escrevi esses 3 textos, então foram publicados segunda, terça e quarta, porque a partir de sexta nós já iríamos estar, quinta, nós iríamos estar a preparar o mês de Natal, e sexta-feira nós já iríamos iniciar o mês de Natal. Então, se os irmãos puderem, hoje à tarde, no seu devocional, no seu tempo com Deus, vá lá atrás, leia o texto segunda, terça e quarta, vai ajudar a reforçar a mensagem de hoje, dado que o texto da manhã não é sobre a mensagem de hoje, mas será o 4º dia de Natal. Amém? Espero não estar a confundir os irmãos. Não? Vejo pelas caras todo mundo está mais ou menos dentro. Tá? Então, irmãos, celebram o Senhor assim. Amém? Primeiro, a profecia sobre, ou a primeira referência bíblica sobre a vinda do Messias. Esse é o texto de hoje, Gênesis 3, versículos 14 a 15. Normalmente a gente salta logo para Isaías, não é? Primeira profecia, Isaías, não é? No livro de Salmos fala sobre o nascimento, fala sobre a vinda do Messias, e desde Gênesis 3, logo após a queda. Então eu vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em Gênesis 3, vamos ler do versículo 14 e 15, para, o presbítero Márcio leu 14, 15 e 16, porque eu disse 16, mas foi meu erro. É 14 e 15, e nós iremos ler o texto juntos. Amém? De pé como estamos, oremos ao Senhor. Pai amado, te pedimos que nesta manhã a sua presença se faça presente em nossas vidas.
e a palavra ministrada seja conforme está escrita, para a edificação do teu povo e para a salvação de almas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo online. Pai, os enfermos da tua casa, que nuas não puderam vir, abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. E entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre você restejará e comerá pó todos os dias da sua vida. Por a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos, podem sentar. Nós vamos ler alguns outros textos durante esta mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria lembrar daquilo que nós sempre falámos na igreja, Cosmovisão Cristã. E nós falámos sempre de criação, queda, redenção e glorificação, como o panorama bíblico ou toda a história da redenção, ela está exposta e ela começa em Gênesis com a criação. A seguir nós temos a queda, Gênesis 3, e depois temos a redenção e a glorificação. A ideia que a gente tem, irmãos, no pensamento humano, é que esses acontecimentos estão muito separados. Pelo menos nós temos uma noção que dois estão juntos, que é a queda, a criação e a queda. Mas depois dá a ideia que muito mais tarde, né, Deus elaborou um plano de redenção e depois Ele enviou o seu Filho e depois mais tarde vai acontecer a glorificação quando todos os salvos estiverem na glória. Contudo, meus amados irmãos, esse é o pensamento humano nosso, essa é a nossa forma de vermos as coisas. E porquê? Porque nós não sabemos o nosso amanhã. Quando nós preparamos e nós planeamos os nossos dias, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Eu estava a pensar, ali há pouco, tolice minha, estava a pensar, preparamos toda esta decoração, se Jesus vem antes do Natal, você trabalhou em vão. Eu estava à espera que os irmãos fizessem assim. Nada que o trabalho que a gente faz para o Senhor é em vão, irmãos. Embora não iríamos celebrar o Natal aqui, nós iríamos estar no céu com Jesus, mas não é em vão. Porque nada que nós fazemos é em vão, mas a verdade é que nós não sabemos o amanhã. E porque nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe, para nós os pensamentos são muito separados. Mas Deus tem tudo sob controle. Outra coisa que nós não temos nada sob controle. Nós não sabemos nada. Nós não temos nenhuma capacidade. E hoje cantamos Santo, 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 Deus Onipotente. Eu achei tão engraçado que nos ensaios o Pedro disse assim, onipotente. Isso é uma voz grossa. E eu achei assim, é isso mesmo, com uma pronúncia, né? com um pequeno sotaque, eu achei fantástico. Deus é Deus onipotente, Ele tem tudo isso. Ele sabe o que é? Ele disse, sei. Deus é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas, Ele controla todas as coisas. E, assim, numa expressão, ou numa palavra mais fácil, Ele é soberano. Ele domina tudo, Ele controla tudo, Ele tem todo o poder, Ele conhece o nosso levantar, o nosso assentar, Ele sabe o nosso amanhã. O homem, quando caiu, ele não surpreendeu a Deus. Quando o homem pecou, não surpreendeu a Deus. Deus não teve que rapidamente elaborar um plano B, porque o plano A tinha falhado. Isso é coisa nossa. Nós fazemos assim. Nós estabelecemos um plano e a seguir nós temos que mudar e fazemos outro plano, porque aquele primeiro plano nosso falhou. Mas Deus não é assim. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe e sabia na criação que o homem iria pecar, que o homem iria desobedecer, e por causa disso, Ele já tinha enviado e tinha o plano de enviar o seu Filho. Por isso é que nós usamos a expressão, e vamos ver na Bíblia onde é que ela está, e tem 3 lugares de onde nós tiramos isso. Perdão, 2 lugares, um é o que nós já lemos, de onde nós tiramos essa expressão que é: o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ainda que o mundo, antes que o mundo existisse, ainda não existia mundo, ainda Deus não tinha dito haja luz, já Deus tinha dito haja cruz. Ainda muito antes de todas as coisas, já no pensamento de Deus, o plano da redenção, Deus iria enviar o seu Filho, e todas essas coisas aconteceram. Irmãos, uma das provas de que Jesus é Deus, não é só e acima de tudo, é porque o Espírito Santo confirma em nosso coração e nos leva o crente a crer, mas até por uma questão histórica. Quando você analisa a história, e é por isso que é tão importante nós conhecermos a Bíblia toda, e é por isso que o Velho Testamento é tão importante quanto o Novo, porque todo ele é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia toda, nós percebemos que Deus elaborou todas as coisas, desde a criação, o chamado de Abraão, o povo de Israel, Moisés libertando o Egito, José sempre apontando e levando a Cristo Jesus, revelando e preparando o mundo para a chegada do Messias.
até a criação do Império Romano, a forma como se estabeleceu, as vias de comunicação, para que o Evangelho rapidamente chegasse a Roma, através do domínio do Império Romano, sobre o povo de Deus, o povo de Israel. A igreja vindo como uma consequência, a igreja que já existia desde o princípio, porque a igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, todos aqueles que foram salvos antes de Cristo, já apontava para a vinda do Messias, mas todos esses que seguiram, e que hoje somos nós, estava no plano de Deus. Entenda, meu amado irmão, que antes da criação do mundo, Deus sabia que você esta manhã ia estar sentado aqui neste lugar. Ainda antes que Deus tivesse dito, haja luz, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle e do seu domínio. Coisas que Deus estabelece, determina, que Deus fala e acontece, como haja luz, e coisas que Deus determina, estabelece e permite e condiciona a que aconteça. Nada está fora do controle de Deus. Muito importante, meus amados irmãos, nós percebermos isso. É por isso que este texto de Gênesis é tão claro, é tão evidente, é tão necessário. Diz o Senhor disse à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. Então é interessante, irmãos, que há pessoas com tanta imaginação que imaginam que a serpente inicialmente tinha pernas, não é? Outros imaginam que tinha asas, não é? Que ela agora rasteja sobre o ventre. I can't care less. Eu não estou minimamente preocupado se tinha asas, se tinha pernas, não importa. Importa que ela rasteja sobre o ventre e isso é uma consequência da queda. E entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre rastejará e comerá e pó comerá todos os dias da sua vida. E agora olha o texto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira referência à vinda de Jesus. A primeira referência a que Jesus viria e esmagaria a cabeça da serpente. Que em glória e majestade ele seria rei e senhor, levando sobre si o peso do pecado, tornando-se maldito, para que outros, os malditos, se tornassem benditos e fossem chamados filhos de Deus. A todo aquele que crê nele. E esta é a primeira referência, logo no mesma sequência da queda, nos é apresentada a redenção e a glorificação. Então, meus amados irmãos, nós precisamos a cada dia, e eu volto a reforçar isso, irmãos, é quanto a mim o mais importante, que nós precisamos conhecer a teologia. Jamais esqueça, a criação, queda, redenção e glorificação. Jamais esqueça, está desde Gênesis 3, desde o início, revelando, mostrando que Jesus viria. Não ficou à espera até que Isaías nascesse. Deus desde o princípio tinha terminado, porque ainda antes que o mundo existisse, Ele já tinha dito que era assim. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Apocalipse 13, 8. Do primeiro livro da Bíblia, vamos rapidamente ao último livro da Bíblia. Nós não precisamos de ler juntos, a menos que, não precisa de ficar de pé, a menos que o irmão queira, mas o texto diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E olha o texto, que foi morto desde Gênesis 13, Apocalipse 13, eu disse Gênesis? Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8, desculpem. Eu não acho que eu estou a falar errado, acho que é o microfone novo. Estou a brincar, irmãos, estou a brincar. Obviamente eu disse errado. Perdão, Apocalipse 13, 8. 13. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. No último livro da Bíblia, na revelação das últimas coisas, dos últimos dias, de como as coisas irão acontecer, algumas estão se cumprindo, algumas que já se cumpriram e algumas que irão se cumprir. Nesse último livro, que tanta gente especula sobre coisas, que vai à busca de coisas e perde tantas vezes este sentido, o sentido profundo deste versículo, que nos informa que o Cordeiro de Deus, aquele que verteu o seu sangue em nosso lugar, aquele que começamos nestes primeiros dias do mês de dezembro a celebrar o seu nascimento, que é tão importante que nós temos um mês inteiro para celebrar o nascimento dele, que o mundo quer roubar, que quer destituir, que quer tornar a festa lá do velhinho das barbas brancas e da roupa vermelha. Mas é o mês
de celebrar o nascimento de Jesus. Agora os irmãos fizeram-me rir por causa da partida que os irmãos me pregaram na quarta-feira. Então agora eu vi as caras, eu percebi agora. Mas os irmãos dizem, esta festa é a festa de Jesus. Nós estamos nos preparando para celebrar o nascimento de Jesus. E nós temos um mês inteiro, até começamos antes do mês já a decorar. Porquê? Porque é o aniversário mais importante. O aniversário mais importante do mês não é o seu aniversário, não é o aniversário do ano, não é o seu aniversário, não é o aniversário dos seus filhos, é o aniversário de Jesus, é o nascimento de Jesus. E eu acho tão precioso que nós lembremos isso. Depois de celebrarmos o Thanksgiving, claro, não é? Deixa estar o Thanksgiving no lugar. E depois celebramos, né? Não, amém, brincadeira. Então todos os habitantes da terra adorarão a besta, que foi a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Então você sabe que esse Cordeiro foi imolado, foi morto, desde a criação do mundo. Não foi uma coisa nova, não foi uma coisa que Deus fez de última hora, deu um jeito de resolver, não havia outra opção. Às vezes até quando a gente prega o Evangelho a alguém, dá a ideia que a gente fala isso, não é? Quase que a gente fala isso. O homem pecou, depois Deus teve que dar um jeito, né, de resolver. Não. Calma, não destitua. É claro que a crucificação acontece por causa da queda, é claro que Cristo veio dar a sua vida por aqueles que pecaram contra Ele, por causa da maldição que caiu sobre o ser humano, sobre toda a criação, que toda a criação geme, como nós já temos estudado nas últimas semanas. Mas a verdade é que Deus sabia todas essas coisas, Ele tinha planeado todas as coisas, permitiu que essas coisas acontecessem, porque a sua glória e o seu plano já estava estabelecido desde a criação do mundo. Portanto, nós percebermos que isso nada apanha Deus de surpresa, você jamais apanhou Deus de surpresa, você não chegou a uma altura que Deus disse assim, não podia imaginar que você fazia isso. Já pensou? Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Deus sabia que o homem havia de pecar contra Ele. E Deus tinha planeado um meio de redenção glorioso e extraordinário. Deus nos criou pelo poder, do seu próprio poder, do pó da terra, mas para nos regenerar custou a vida do seu filho, o sangue do seu filho na cruz. Os que eles têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eles não adoram a besta. E eles sabem que esse Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Outro texto da palavra do Senhor, 1 Pedro 1, 18 a 21, um texto que nós temos usado muito ultimamente aqui. Eu fiquei na dúvida de trazer o texto outra vez, mas achei que era importante. 1 Pedro 1, 18 a 21. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu gosto particularmente deste texto. Eu acho este texto tão extraordinário por nos falar e nos mostrar que a nossa redenção, ela não é feita com prata ou ouro, ela não é feita com coisas materiais. Ela não é feita por obras, ela não é alguma coisa que você alcança diante de Deus. Você não comprou a sua salvação, você não pode comprar a sua salvação. Você não pode comprar a salvação de ninguém. E por muito estranho, mas eu já dizendo isto e sendo uma igreja reformada, nós lembramos, e eu penso que automaticamente na sua cabeça, na minha, vem aquela ideia das indulgências e do pagamento, do perdão de pecados, etc. E você diz assim, que está, obviamente que não é com coisas expressivas, ninguém pode comprar o céu, tal. Meus amados irmãos, tem muita gente tentando comprar o céu por meio de obras e outro tipo de coisas que não são necessariamente as indulgências, porque nós tendemos sempre a querer merecer coisas. Nós não queremos que todo o crédito seja da outra pessoa, todo o mérito seja de outra pessoa. Nós sempre queremos ter alguma coisa nossa. Mas não é, meus amados irmãos, não é por coisas expressíveis, com prata ou ouro, que você foi redimido. Da sua vazia, da sua maneira vazia de viver.
Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós quando chegamos a Cristo, nós olhamos para trás e nós não consideramos que nós tínhamos uma maneira vazia de viver. Tudo que você fez no passado não tem valor. Tudo que você fez até você ter sido salvo é sem valor. Não tem qualquer valor diante de Deus, não presta. Não importa quantas boas ações você fez, não importa quantas coisas você conseguiu, elas não foram feitas em Cristo, elas não foram feitas para a glória de Deus, elas são vazias, é o que o texto diz. Não é com coisas expressíveis que você alcança a sua salvação, não é com coisas que você faz ou fez ou professou, que você até professou, não é coisas que você falou, não é sua confissão de fé, não é nem o seu batismo, não é muito menos é o seu dízimo, muito menos é o seu trabalho na obra do Senhor, nada disso, não foi com essas coisas que você foi alcançado, não foi por essas coisas que você ganhou a salvação. Aliás, a sua maneira, ela era vazia de viver. Em Cristo, porém, por causa do precioso sangue de Cristo, nós somos salvos, e tudo aquilo que começamos a fazer a partir dali, se fizermos para Deus, fizermos para a glória do Senhor, o nosso serviço na casa do Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa maneira de falarmos de Cristo aos outros, a nossa forma santa de viver, ela é para a glória de Deus e ela tem valor. Deus pegou numa coisa sem valor, e por causa do sangue de Cristo, Ele regenerou, fez de novo, para que tudo aquilo que aquela pessoa que antes não tinha valor, começasse a trabalhar, a viver e a agir com valor para Deus. A regeneração é algo tão importante, irmãos, e tão necessário de nós entendermos o valor da regeneração. Mas para nós entendermos o valor da regeneração, a gente precisa de entender que sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nada tem valor, nada presta. Não importa se você fazia bem, não importa se você era uma pessoa reconhecida pela sociedade, não importa se as pessoas falavam bem de si, era uma maneira vazia de viver, não tinha nenhum valor para Deus. Contudo, se você está em Cristo Jesus, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo precioso sangue de Cristo, eu gosto tanto dessa expressão, o precioso sangue de Cristo, que nós às vezes usamos e falamos de uma maneira qualquer. Não, é o precioso sangue de Cristo que nos redime. E você, essa maneira de viver vazia que você tinha, ela foi transmitida pelos seus antepassados, diz o texto. É por isso, meus amados irmãos, que a cultura é tão perigosa, não é? É por isso que os costumes são tão perigosos. Porque se eles forem em Cristo, se eles forem através da mensagem da salvação, eles vão ser bons, mas se não for, eles são uma simples maneira vazia de viver que é transmitida dos seus antepassados. O que é que isso significa? Significa que se você foi criado na igreja, se você viveu na casa do Senhor, e por isso é que é tão importante criar os filhos na casa do Senhor. Se você foi criado na casa do Senhor, se você criou os seus filhos na casa do Senhor, ou você está a viveu na casa do Senhor desde muito tempo, essa sua tradição, essa sua forma de viver, esses seus ensinos, essa sua conduta, ela é transmitida à geração seguinte, ou você recebeu da geração passada, ela tem valor. Mas se não é, ela não tem valor. Ela não é nada. Ela é despida de qualquer valor diante de Deus. Ela pode ser redimida, ela pode ser resgatada, mas ela precisa de ser resgatada para ser posta ao serviço do Senhor. Eu vou dar um exemplo mais claro. Quando você foi para a escola, se você não era salvo, aqueles que não eram salvos, quando estiveram na escola, primário, secundário, college, whatever foi, e você acabou um curso e você começou uma profissão, mas você não era salvo. Tudo aquilo que você fez no passado, aquilo era sem valor. Mas agora você é salvo, o que é que você tem que fazer? Esquecer tudo que você aprendeu, jogar fora o seu curso. Em alguns casos, sim, que alguns cursos não são bíblicos, são completamente condenáveis. Mas há um conhecimento que você adquiriu, mas muitos deles não são. Vamos por um médico. O médico não era salvo. Ele aprendeu tudo aquilo de medicina que não era salvo. Ele começou um cirurgião, começou a fazer cirurgias, começou a fazer o bem, digamos assim, usando o seu talento. Mas ele continua a ser vazio, sem forma de agradar a Deus.
Regenerado, uma vez salvo, se ele vier a Cristo, através do precioso sangue de Cristo, ele é regenerado de uma tal maneira que ele vai usar tudo aquilo, mas agora transformado, regenerado, renovado em sua mente, usando para a glória de Deus, trazendo glória, exaltação ao nome do Senhor. E isto é com todas as áreas da sua vida, tudo que você aprendeu no passado, tudo que você aprendeu sem Cristo. Muitas das coisas são para jogar fora, muitas das coisas não interessam, muitas das coisas são pecaminosas, mas as outras todas que não são pecaminosas, ou elas são resgatadas em Cristo, estabelecidas pelo Senhor, pelo Espírito Santo em si, para que você sirva a Deus, ou elas são sem valor, ou elas não prestam, ou elas continuam a ser por um tempo passado. Contudo, se você aprendeu e se você viveu toda a sua vida na casa do Senhor, todo aquele conhecimento que você veio desde criança, sendo aplicado para o serviço do Senhor, sendo aplicado, servindo aos outros, servindo na sociedade, numa profissão, em alguma coisa, com a vista e com o propósito de glorificar a Deus, esses ensinos, essa transmissão, ela é para a glória de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, nós precisamos de pensar como é que Deus é glorificado, como é que eu vivo para a glória de Deus, como é que eu transmito isto aos outros, para que Deus seja exaltado. Muitas vezes corremos tão rápido, andamos tão rápido, que esquecemos de pensar e perceber que tudo é que a nossa vida, ela tem que ser para a honra da glória do Senhor. Diz-nos o texto que esse precioso sangue de Cristo, que regenera, que transforma, que torna, que dá valor àquilo que antes não tinha valor, pelo esse precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, sem pecado. Nada podia ser apontado a Cristo. Se você está... Eu estou avançando no Evangelho de João, claro, tenho que estar à frente dos irmãos, né, porque você vai receber o texto a seguir. E à medida que você vai prosseguindo no Evangelho de João, você vai começar a perceber cada vez mais quanto João apresenta a divindade de Jesus, vai apresentando Jesus ao longo da sua vida como divino, e quanto isso aborrece aqueles que não estão nele e que não o recebem como Deus, como Senhor. Mas você vai perceber sempre que ele era sem pecado, ele era sem defeito, e todas as acusações que apresentaram contra ele eram sempre falsas, porque buscavam pecado, buscavam nele aquilo que ele não tinha, porque ele é um cordeiro sem mancha e sem defeito. E esse cordeiro sem mancha e sem defeito é conhecido antes, olha o texto comigo, conhecido antes da criação do mundo. Conhecido por quem? Se ele é conhecido antes da criação do mundo, ele é conhecido por quem? Por aqueles que existiam antes da criação do mundo. E ele é Deus. Eu gosto tanto de João 1, quando nós... quando é que foi? Sexta-feira. Você recebeu, não é? João 1. Aqueles primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele era a luz que ilumina todo o homem. Meus amados irmãos, que bela mensagem de Natal. Ela não nos fala com aqueles detalhes todos, por exemplo, de Lucas, ou com a história toda, né? Mas quando começa, o Evangelho de João, eu acho tão precioso, tão maravilhoso, né? Tem os sinóticos e depois tem João, né? Mas hoje não é sobre os Evangelhos. Mas quando nós entendemos a forma como João explica e traz a mensagem gloriosa da divindade de Cristo, que salta de cada capítulo, de cada versículo do Evangelho de João, é tão maravilhoso. Por isso, meus amados irmãos, e este Natal tem que ser o melhor Natal da sua vida. Porque você está a ler sobre a divindade do Filho de Deus, daquele que morreu em seu lugar. Deus se entregou em seu lugar. Verteu o seu precioso sangue, porque o amou e se entregou. E eu estava a preparar ontem um pouquinho, estava a ler um pouquinho e dizia, e tem um texto que diz assim, meus amados irmãos, o Evangelho de João é tão rico. Nós já estudamos o Evangelho de João uma vez, lá em Roselle Park, ou já em Union. Aí acho que foi em Union. Eu estou a olhar porque eu lembro que o Juliano esteve conosco nessa altura, lá em Union. Estudamos o Evangelho de João, não foi? Eu acho que sim. E quando nós estudamos o Evangelho de João,
Irmãos, saltava cada página, cada mensagem, era possível ver Deus, era possível ver quanto Jesus é Deus. Que texto extraordinário, que texto maravilhoso. Nós íamos para casa consolados, depois daquele tempo da manhã, lembrando sempre a divindade de Cristo, em cada capítulo, em cada versículo do Evangelho de João, revelando que Ele é sem mancha, sem defeito, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele era puro. Tem gente buscando até hoje e tentando justificar que Jesus não é Deus, destituindo a divindade. E Jesus diz assim, eu estava a ler ontem, diz assim, Ele disse, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Ele se entregou, Ele se entregou. No Evangelho de João é claro quantas vezes tentaram matar Jesus, mas não era chegada a hora, não era chegada a hora. Tentaram apedrejar, mas não dava, porque não era chegada a hora. Mandaram os soldados para prender Jesus, eles foram embora, maravilhados da doutrina de Jesus, não puderam prendê-lo. Meus irmãos, tão rico este texto, por favor, irmão, se você não leu o devocional dos 3 dias para trás, leia, por favor. Não perca essa oportunidade de estudarmos juntos o Evangelho de João. Eu tenho sido tão edificado com estes textos maravilhosos. Os soldados foram mandados para prender Jesus, voltaram sem ele, porque não era chegada a hora. Eles ficaram maravilhados com os ensinos de Jesus e não o conseguiram prender. Eu não sei o que aconteceu aos soldados naquele dia, mas não deve ter sido bom. Tal era os ensinos de Jesus. E não era chegada a hora dele entregar a sua vida. Então eles não puderam. Quando chegou a hora dele entregar a sua vida, eles foram e prenderam. Porque era um momento de Deus. Mas aquele momento de Deus, na história humana, já estava estabelecido. Desde a criação do mundo. Porque aquele que estava sendo entregue na cruz, era conhecido antes ainda da criação do mundo. Por isso é que alguém disse, eu repeti a frase, não é minha, alguém disse... Antes que Deus dissesse, haja luz, Ele tinha dito, haja cruz. E a cruz foi estabelecida ainda antes da luz ter sido criada. Este é o seu Salvador. Este é o seu Senhor. Ele apresenta a igreja neste primeiro dia de celebração de Natal. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado desde a criação do mundo, que era conhecido antes da criação do mundo e que desde da queda... Deus já tinha dito que ele esmagaria a cabeça da serpente. Este é o seu Salvador. Este é o que você vai celebrar no dia 25 de manhã. Ou no 24 à noite, como você fizer a sua tradição. Esse é Jesus Cristo. Esse é o menino de Belém. Esse é o Salvador da humanidade. E diz o texto, revelado nestes últimos tempos. Estes tempos em que a igreja estava já estabelecida sobre a terra, Jesus sendo o cabeça da igreja, a pedra fundamental. Revelado nestes últimos tempos, estou no mesmo versículo, irmãos, ou no mesmo texto, em 1 de Pedro, diz assim, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Ele foi revelado em nosso favor. Ele não foi criado como uma escapatória de repente para remediar alguma coisa. E ele era conhecido antes da criação do mundo. E nestes últimos tempos ele foi revelado em carne. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre vós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez o Evangelho de João. Meus amados irmãos, o verbo se fez carne. Foi revelado a nós a palavra divina encarnada. Viveu entre nós. E você diz assim, se a gente pudesse voltar 2000 anos atrás. Se a gente pudesse ver Jesus face a face. Se a gente pudesse caminhar com Jesus, ouvir os seus ensinos. Tantos que tiveram esta oportunidade e pereceram. Um deles viveu com ele, acompanhou. E foi aquele que o traiu. Meus amados irmãos, a beleza não está em ter visto Jesus face a face. A beleza não está nos pastores terem ido adorar Jesus. Não está nos reis magos terem voltado, terem ido lá algum tempo depois. A beleza não está aí. A beleza está em que o Espírito Santo concede crer e com os olhos espirituais ver para além da manjedoura, ver a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E para além da cruz, ver o sepulcro vazio. E para além do sepulcro vazio, ver a glória do Cordeiro. Onde um dia estaremos para sempre. Você tem um privilégio hoje maior do que aqueles que viram Jesus. Você tem o privilégio igual a alguns que viram Jesus.
Mas você não tem o privilégio, você tem o privilégio maior do que a maioria que viu Jesus, porque a maioria que viu Jesus o rejeitou. E você tem o privilégio de o aceitar, de o receber em seu coração, porque o Espírito Santo o tem conduzido a ele. É por isso, meus amados irmãos, que o pastor Paul Washer, e inclusive, irmãos, orem por ele, dado a sua condição física e as intervenções cirúrgicas que ele tem tido no coração. Amém, irmãos? Oremos por ele. Lembre-se das suas orações. Ele dizia que ele e o Paulo Júnior, né, que dizem que a pior geração de crentes é dos nossos dias. O Paulo Washer apresenta acusações contra a igreja e o Paulo Júnior diz que é a pior geração de crentes. Eu acho que é assim, acho que eu não errei agora. Porque era para ser a melhor geração de crentes. Nós éramos para ser os crentes mais fervorosos. Nós éramos para andarmos completamente, sermos cheios de Espírito todos os dias. Porque o Espírito Santo habita em nós. E nós conhecemos isto tudo. Quantos natais você já celebrou na casa do Senhor? E eu não sei se vocês repararam, irmãos. A dia estava a falar com a minha esposa e eu estava a dizer, sabes, eu estou muito excited. E ela disse, eu já sei, é sempre. Com a pregação que a gente vai pregar sobre, que a gente vai falar sobre o Natal no Antigo Testamento. E inclusive, eu tive mais tempo desta vez para me preparar para o Natal, porque o presbítero pregou no Thanksgiving e me deu mais oportunidade, nós conversamos sobre isso, de me preparar melhor e ir ao Antigo Testamento, que é mais difícil pregar, para apresentar Jesus. Mas a razão pela qual eu estou sempre, irmãos, a dizer vai ser o melhor Natal da sua vida, vai ser o melhor Thanksgiving da sua vida, irmãos, não é animação, não é positivismo, porque eu nem acredito nisso, irmãos. Não é para lhe dar uma de você sair daqui com uma moral levantada, porque eu não acredito nisso. Eu acredito mais que você saia quebrantado do que você saia com a moral levantada. Estou mais preocupado com o Espírito Santo vai na sua vida e o transforme, do que você saia daqui muito feliz comigo. Quero que você saia feliz com Jesus. Mas estou sempre a dizer, irmãos, este vai ser o melhor Natal da sua vida, este vai ser o melhor Thanksgiving da sua vida. Porquê, irmãos? Porque há quantos natais? Não responda, pense que você já celebra o Natal na igreja, que você já é crente em Cristo Jesus, você já tem a sua fé em Cristo. Quantas vezes você já celebrou o Natal? Era por isso que nós devíamos ser a melhor geração de crentes sobre esta terra. Porque nós temos a oportunidade, hoje, de sentar num banco de uma igreja, de curar a igreja e ouvir mensagens de Natal. Por mais um ano. É por isso que nós temos de ser a melhor geração de crentes que alguma vez já existiu sobre a terra. Porque temos toda a história de 2000 anos da igreja, mas que nós vamos repetindo e renovando a nossa mente. E hoje temos tanta facilidade. O telefone, o iPad, o computador, tanta coisa que a gente tem hoje, formas que nós temos de glorificar a Deus, de nos alimentarmos da palavra de Deus, de testemunharmos de Cristo Jesus, aquele que foi revelado nos últimos tempos em favor de nós. Sendo que não merecíamos. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dos entre os mortos e o glorificou, de modo a que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Através dele nós temos acesso a Deus. Mais uma referência ao Evangelho de João que diz, Jesus disse, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho para o Pai. Ele disse, eu sou a porta pela qual as ovelhas entrarão. Também o Evangelho de João, em que nós encontramos e percebemos que ele é o meio de chegar a Deus, e através dele ele veio, conhecido antes da fundação do mundo, imolado antes da criação, a cruz existindo ainda antes da luz, para que nós tivéssemos acesso ao Pai e vivêssemos para a glória dele. Por ele, por meio dele, vocês creem em Deus. Nós não podíamos, mas por causa dele nós queremos, por causa do seu sangue, por causa da regeneração. Sabemos que Deus o ressuscitou de entre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amados irmãos, por isso é que nós temos que lembrar tantas vezes que Ele ressuscitou de entre os mortos, para que a nossa fé, a nossa esperança estejam em Deus. Para que nós possamos nos alegrar no Senhor e ficarmos firmes. Não deixar que nada nos abale, porque a nossa fé e a nossa esperança estão naquele que ressuscitou a Cristo Jesus, e porque Ele vive, nós viveremos, e nós até cantamos isso. E agora, neste momento, os irmãos ficaram na dúvida se nós estávamos
No Natal ou na Páscoa, não é? Eu falei tanto de cruz, eu falei já da ressurreição. Já parece o domingo da ressurreição. Porquê? Porque o Natal é isso mesmo. Meus amados irmãos, se Jesus não morreu na cruz pelos seus pecados, se Ele não ressuscitou ao terceiro dia para que você tenha vida eterna, se Ele não está na glória, vivo, confirmando no seu coração que você um dia estará com Ele, não celebre o Natal. Não celebre o Natal. Faça outra coisa qualquer nesse dia. Não há nenhuma razão. Por que é que nós somos tão festivos nesta época? Eu não sei porque é que o mundo faz o que o mundo faz. Eu não quero saber nem porque é que o mundo faz o que o mundo faz. A razão pela qual nós somos festivos nesta época é porque houve cruz, sepulcro vazio e há o céu de glória que nos aguarda. Meus amados irmãos, este tem que ser o melhor Natal de sempre. Este é o Natal de grande alegria. Nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Não uma coisa qualquer. Não faça uma coisa qualquer este Natal. Não faça não é só para passar uma data, porque a gente, meus amados irmãos, celebre Jesus. Celebre com alegria. Estude o Evangelho de João. Deixe que a palavra do Senhor tome conta do seu ser. E quando chegar daqui a umas semanas, o mundo vai continuar a fazer atividades para cá e para lá. Você precisa filtrar, né? Tem tanta coisa que não presta. A rádio toca música, não é? Engraçado como é que a rádio consegue tocar o Silent Night e a seguir canta lá com o fulano, está It's Coming to Town. O mundo faz qualquer coisa, irmãos, mas você não, você sabe que é Jesus. Você sabe a razão do Natal. Você celebra aquele que não quis Coming to Town, aquele que veio à terra, sendo Deus, e verteu o seu sangue, sobre o seu sangue, para que você fosse salvo. Celebra Jesus neste Natal, irmãos. Celebra Cristo. Celebra com alegria aquele que veio em carne. A palavra se fez carne. Habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por aquele, porque Deus determinou assim, ainda antes que o mundo fosse firmado. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela bondade e graça do Senhor. Obrigado pelo cuidado com as nossas vidas. Obrigado porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nesta manhã, Senhor, te peço por aqueles que estão neste lugar, que verdadeiramente possam ter em seus corações e vidas esta confiança, esta certeza do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Mas, Pai, se está alguém entre nós ou online que não crê assim ainda, te peço, Pai, te pedimos que tu possas verdadeiramente estabelecer o teu reino, a tua justiça, a tua bondade e possam verdadeiramente crer em ti. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por nos permitir celebrar este Natal. Senhor, que os nossos olhos possam ser colocados na eternidade, que os nossos olhos possam passar da cruz pelo sepulcro vazio até a eterna glória, da forma a que nos alegremos e regozijemos em ti. Em nome de Jesus nós oramos.